a nossa fé, a fim de que em tudo que façamos por amor do Teu nome e pela graça do Teu Filho que nos alcançou. Afasta, Senhor, toda distração. Cuida, Senhor, de cada alma e de cada coração. Aqueles que estão tristes, que eles recebam o consolo. Cansados, aquele que receba o Teu bálsamo e o Teu renovo, a fim de que estejamos com toda a nossa alma, todo o nosso coração diante da Tua presença no culto que prestamos a Ti. Que Cristo seja o centro do nosso serviço, da nossa adoração, para que Ele seja tudo em todos, para a glória do Teu nome. Bendito seja o nome do Senhor, e em Cristo nós oramos. Amém. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me
Me aproximou. Me aproximou. Tão perdido eu estava, tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho eu sou, e agora filho eu sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou.
Vamos continuar cultuando ao nosso Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom louvarmos ao nosso Deus, engrandecermos ao teu santo nome. O nosso Deus, ele é merecedor de toda a glória, de toda a honra e de toda a adoração. Nós vamos estar cantando neste momento o hino de número 73. Você que veio preparado para ofertar, que esse é o momento, né? Vamos estar ofertando, dizimando, entregando as nossas vidas na mão do Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Temos aniversariantes nessa manhã também. Temos a irmã Elis e temos a Elis, 18/2, é hoje, e o irmão Rony, dia 23/2. Vamos estar cantando o hino de número 73, logo após nós vamos estar orando, agradecendo ao nosso Deus. Temos uma visitante nessa manhã também, a irmã Deise. Eu com certeza estou lembrando do nome dela, mas ela com certeza não lembra mais do meu nome, né? Nossa visitante está ali. Irmã Deise, seja bem-vinda no nosso meio, que a irmã possa se sentir bem entre nós. Vamos cantar a primeira e a segunda estrofes. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo. Aqui viver, com Ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim me dá prazer, ficando sempre a Ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui viver e seu amor a todos demonstrar, porque Ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, por mim sofreu a morte, por mim o pecado, e agora vivo, guarda-me do mal. Deus de amor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te agradecemos, Deus, por todas as bênçãos que temos recebido do Senhor. Te agradecemos, Deus, pelo que nós já nos alimentamos, Deus, nessa manhã, da Tua Palavra, através da Escola Bíblica Dominical, através dos louvores.
Deus, toma a nossa igreja nas tuas mãos, cada família aqui representada, Deus, em especial, Deus, o nosso pastor e sua família. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, pelo teu agir nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque a tua graça nos basta. E por isso nós estamos aqui, agradecidos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor, Deus, pelos dízimos e ofertas entregues no teu altar. Senhor, que se houver alguém, Deus, nessa manhã, precisando de emprego, ó Pai, que o Senhor possa estar abrindo portas, ó Pai, para que os teus servos possam trabalhar e cumprir, Senhor Deus, com o mandamento do Senhor, entregando os seus dízimos, as suas ofertas no teu altar, Deus. Deus, ser com cada um, Deus, dos teus servos, ó Pai, que contribui. Que essa alegria, Senhor Deus, esse prazer, essa dedicação de estar fazendo, Senhor Deus, a entrega dos dízimos e das ofertas, aquilo que o Senhor tem nos dado, possa ser constante, possa ser grande, ó Pai, nos nossos corações. Ser com os aniversariantes, ó Deus. Obrigado, Deus, pela vida da Elis. Abençoa, Deus, a vida da Elis grandemente, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos porque nós temos a Elis conosco, ó Pai, mas pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando ela, Deus, continuando com ela em todos os momentos da sua vida. E juntamente com ela também, Deus, o Rony. Obrigado, Deus, pelo Rony aqui conosco. Obrigado, Deus, pela vida dele conosco. Continua com ele, ó Pai. Concede, ó Pai, os seus sonhos, ó Pai. Ó Deus, seja, Pai, conosco em todo o decorrer deste culto, em todo o decorrer, Deus, desse dia. Fala aos nossos corações. Continua, Deus, falando aos nossos corações. Nós oramos, Deus, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica que está em 1 Coríntios 1, de 3 a 10. Antes, as crianças e os adolescentes poderão estar saindo para as suas salinhas, onde continuarão, cultuando ao nosso Deus. Os adolescentes não vão sair hoje, não? Ok. Então, vamos lá. 1 Coríntios 1, de 3 a 10. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo. Todos. Mulheres. Jovens. Homens. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre nós dissensão. Antes, sejais unidos em o mesmo pensamento, em o mesmo parecer. Vamos repetir todos juntos esse último versículo? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em o mesmo pensamento e em o mesmo parecer. Estaremos passando neste momento a palavra do nosso pastor, que estará nos trazendo a mensagem dessa manhã. Deus de amor, eis o teu servo, Pai. Usa o teu servo, Deus, como te apraz, para que possamos continuar ouvindo, Senhor Deus, a tua palavra, continuar ouvindo aquilo que o Senhor colocou no coração do teu servo para os nossos corações. Fala conosco, Deus, nessa manhã. É o nosso desejo e a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, minha irmã. Som.
Mais uma vez, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus, mais um dia a gente está aqui, pela misericórdia de Deus. Essa semana, ontem eu estava meditando numa palavra, numa coisa que aconteceu comigo, e me veio na mente uma situação de Pedro. Acredito que volta e meia a gente se sinta assim, né? Uma palavra que, quando Pedro negou a Jesus, imagina a sensação que ele teve, né? Aquela sensação de derrota, né? Aquela sensação de que não foi suficiente, assim, uma sensação de insuficiência, né? E aí eu lembrei de uma passagem, por causa de eu estava lendo, né? Por causa do que eu estava lendo, isso estava passando na minha cabeça diante daquilo que eu estava lendo. E me lembrei dessa cena que logo depois Jesus ele vai atrás de Pedro, e Pedro fala que o ama. E eu estava lembrando, Pedro disse que o ama depois de tê-lo negado. E Jesus foi lá e restaurou ele. Irmão, se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós permaneceria na fé. A gente precisa crer que o que Cristo fez por nós é suficiente. E o que Ele disse, Ele vai cumprir, independente de nós. Porque se olharmos para os nossos defeitos, para a nossa fraqueza, para a nossa insuficiência, a gente desanima. E a palavra que eu li foi o pastor dizendo assim: se você não tem convicção, vai para casa. Eu não concordei. Se você não tem convicção, molhe aos pés de Cristo, vai para Cristo. E por isso eu queria falar um pouco sobre a caminhada cristã, sabe? E queria falar isso com base, queria que a gente meditasse na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Você pode deixar aberto aí, porque a gente vai falar mais do capítulo todo, por causa daquilo que ele fala no capítulo todo, desse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4. E é interessante esse contexto dessa carta aos primeiros a Tessalonicenses. Por quê? Porque essa igreja, irmão, essa igreja era jovem. E Paulo, ele estava preocupado com a igreja. Paulo, ele possivelmente havia recebido uma determinada oposição, tanto à sua pregação ali em Tessalônica, tamanha oposição que Paulo recebeu, que ele teve que fugir para Bereia. Isso a gente vê lá em Atos. Então, o que Paulo faz? Ele envia Timóteo para Tessalônica para ver como é que estava a igreja, preocupado com a igreja. E aí Timóteo retorna para Paulo enviando o relatório, e o relatório era bom. O relatório que Timóteo trazia era bom sobre a igreja. E aí Paulo escreve essa carta. E aí, como o relatório dessa carta foi bom, Paulo ele escreve a carta para se alegar com os irmãos por causa do amor e da firmeza na fé daqueles irmãos, ainda que uma igreja jovem. E Paulo os exorta a continuarem firmes e crescerem em um modo de vida que agrade a Deus. Mas teve um lado desse relatório que inquietou Paulo. Possivelmente Paulo teve uma notícia de que a tendência dos tessalonicenses era voltar àquela velha vida, a velha imoralidade. E aí Paulo escreve para exortar esses novos crentes a continuarem e crescerem em santidade e não voltarem atrás. Eu estou fazendo um estudo pessoal da carta de Paulo com o objetivo, o meu objetivo está sendo
observar o propósito de Paulo em cada carta. O que ele pretendia ensinar? Quais são os pontos focais dele em cada igreja que ele falava? Qual o objetivo? Quais eram as preocupações dele com relação à igreja? Esse é o meu objetivo e tem sido um estudo que muito legal, tem me edificado bastante. E o que eu vi até agora, e eu já fiz esse estudo em Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. E o que eu vi até agora é que Paulo se preocupava principalmente com a doutrina permanecer pura. Ele se preocupava com a unidade da igreja em amor, e ele se preocupava com a permanência da igreja na fé e nenhum crescimento do modo de vida que agrade a Deus. Eram os pontos focais dele do que eu tenho visto até agora. Então, quando ele queria saber da igreja, olha, a igreja, ele permanece com a doutrina apostólica? Tem alguma heresia se infiltrando? Tem alguma coisa que está desviando o pensamento dele da verdadeira palavra que tem sido pregada por nós? Outra coisa, a igreja está unida em amor? Ou tem divisões, contradições, tumulto, ciúme, ira e todo tipo de coisa? A outra preocupação, olha, a igreja permanece na fé? Existe aquele esforço motivado pelo amor e aquela permanência no que é verdadeiro, que vem da fé? Tem um crescimento no modo de vida que agrade a Deus? A igreja está em crescimento nessas coisas ou está parada? E era basicamente isso, entre outras coisas, claro, mas que ele procurava se certificar que cada igreja estava vivendo. E a gente aprendeu em Isaías, a gente vê em Isaías, irmãos, que as orações do povo, quando o povo se afasta da vontade de Deus, e assim a gente pode falar, as orações de um povo profano se torna uma abominação a Deus. Lá em Isaías diz: quando estenderes a mão, esconderei de ti os meus olhos. Sim, quando você fizer muitas orações, eu não ouvirei. As igrejas, elas têm a possibilidade de cair em tal estado que a devoção se torna iniquidade diante de Deus, a ponto de até uma reunião solene da igreja ser um cansaço para Deus. Pode haver males no coração de qualquer um de nós que torne impossível para Deus, por causa da sua consciência com o seu propósito, o seu caráter, os seus atributos, ter qualquer consideração por nossas intercessões. Se mantermos a iniquidade em nossos corações, sem arrependimento, o Senhor não nos ouvirá. Por isso eu acho importante a gente dar uma olhada cuidadosa nessa exortação de Paulo, nesse capítulo 4 aos Tessalonicenses, porque ele fala da caminhada cristã, e Paulo comparava várias vezes a vida cristã a uma caminhada. Principalmente em Efésios, ele fala: olha, andeis de maneira digna da vocação que foste chamados, não mais andeis como os andam os gentios, andai em amor, andai como filhos da luz. A vida cristã, meus irmãos, ela começa com um passo de fé, mas esse passo conduz a uma caminhada de fé, a uma constância nessa caminhada de fé.
O conceito de caminhada de fé, ela indica um progresso. Você vai progredindo nessa caminhada, e ela tem que ser progressiva, progredir na vida cristã. Por isso que ele fala, olha, continuem a crescer nessas coisas. E eu queria falar de 3 maneiras que Paulo fala aqui, em 1 Tessalonicenses 4, sobre as quais o cristão deve andar. A primeira está em 1 Tessalonicenses 1. 1 Tessalonicenses 4, 1. Na verdade, ele fala do 1 ao 8, né? Vamos ler? Quanto ao mais, irmãos, já instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Olha isso. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba, capítulo 4, versículo 4, cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões e desejos desenfreados como os pagãos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Versículo 8. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso coração e os nossos ouvidos, para que não rejeitemos essas coisas. Dá-nos ouvidos para ouvir e um coração para perceber. Nos concede discernimento da Tua vontade, para que o Teu povo saiba discernir o que é do homem e o que vem da parte do Senhor. Para que eles tenham entendimento do Teu ensino e não aceitem mandamento de homens, mas saibam discernir quando é a Tua palavra. Que eles sejam edificados, que sejamos edificados pela iluminação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu queria pedir a um irmão que pegasse água. Eu estou com secura aqui na boca. Então, eu quero destacar esse versículo 1, aprendeste de nós a maneira que deveis andar e agradar a Deus, assim como estás fazendo, mas nisso abundem cada vez mais. Cristo diz que nos tirou do mundo, e por isso o mundo nos odeia. E não pertencer ao mundo é não ter a mentalidade do mundo, nem os valores e nem as atitudes. Não é uma questão legalista, para você se apegar a uma lei, como se você pudesse fazer isso da sua própria força, mas é fruto de um coração de carne, produzido pelo Espírito, não um coração rebelde, mas aquele que, por amor de Deus, né? A liberdade dos filhos de Deus, que Cristo nos liberta, e é justamente não sermos escravos, obrigado meu irmão, do desejo, mas escravos da justiça. E eu tenho meditado muito isso. Às vezes a gente não muda em determinadas áreas porque não se arrepende, porque considera estar certo, porque às vezes lá no íntimo pensa, não, eu vou continuar assim, eu não quero mudar isso, não quero me arrepender nisso, eu estou certo nisso, e permanece naquilo sem querer se arrepender e mudar a mentalidade. Não está aberto a ouvir, não está aberto a perceber, não está aberto a considerar a possibilidade de estar errado e de Deus não estar se agradando. Então, se não está aberto, não vai escutar. Por isso, santidade é ser separado, é ser restaurado e limpo. É semelhante ao homem que encontra uma ferramenta suja e enferrujada.
Ele limpa, ele restaura e depois ele guarda na maleta de ferramenta dele para o uso dele. Ou seja, pertence a ele e é separada para o uso dele. E mesmo que essa ferramenta estivesse naquele estado enferrujado, Deus não o desprezou, mas Deus restaura, limpa e toma para si. Isso é santidade. É Deus restaurando, limpando, separando para si. É por isso que Ele não quer, por isso o zelo do Senhor, e não servimos a dois senhores, porque pertence exclusivamente a Ele, e Ele não divide isso. E em relação à separação e purificação, são dois ensinos, né? Deus nos lava dos nossos pecados, e é uma linguagem de Paulo, né? Para sermos uma oferta agradável a Deus, e assim Ele nos limpa, porque Ele não se suja, Ele só pode usar o que é limpo. E isso é purificado pelo sangue do Cordeiro, por meio da fé e do arrependimento, né? E sem essa purificação, Deus não usa instrumentos sujos. E separação, Deus não divide a sua glória, nem permite que sirvamos a Ele e a outro, seja ídolos, seja prazeres, ou seja nós mesmos. Então é interessante a gente colocar isso como pedra fundamental na nossa fé. Deus é o agente da restauração e da purificação. A salvação vem do Senhor, Deus é o agente dessa transformação e da santificação do crente. A gente vê também uma segunda coisa, o valor do indivíduo aos olhos de Deus, independente da condição anterior da pessoa, Deus não despreza, mesmo em seu estado de pecado, mas através do seu amor e da sua graça, o restaura à santidade por meio da fé em Cristo. E uma terceira coisa, a santidade tem uma relação com pertencimento e propósito, onde o indivíduo é separado para Deus e para a sua vontade. E tem dois assuntos aqui que Paulo toca em relação a isso. É claro que ele não toca todos os assuntos. Esses dois assuntos possivelmente deveria ser alguma coisa que a igreja dos Tessalonicenses estava vivendo. Existem outros assuntos, mas ele cita dois aqui. Versículos 3 a 5 que a gente leu. Primeira coisa que ele fala: se abstenham da prostituição. Quer dizer, prostituição na Bíblia significa todo tipo de imoralidade. Adultério, luxúria, qualquer outro tipo de coisa. É tudo que se refere à impureza. A imoralidade era natural naquele contexto ali do Império Romano de Paulo. A mensagem cristã, irmãos, falando de santidade de vida, naquela cultura era um troço inédito. Então era fácil para as pessoas ali, a promiscuidade ali no Império Romano era uma coisa tão natural, que a santidade que era uma coisa não natural. Então não era fácil aos crentes tessalonicenses ali, recém-convertidos, lutar contra a tentação, que eles estavam numa cultura onde isso era completamente natural. E essa instrução de Deus para eles, olha, mantenham a santidade, se privem, não era para privar as pessoas de alegria, mas é para proteger as pessoas de um modo de vida que não percam a alegria. Às vezes, as pessoas têm essa visão do Evangelho: peraí, não pode isso, não pode aquilo, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não. É um conselho de pai para o seu bem, para um bem maior do que esse que você está vivendo. É justamente para que a tua vida seja cheia de propósito. Vida em abundância, plenitude.
Não adulterarás, por exemplo, é um mandamento que levanta um muro ao redor do casamento, não para tornar ele uma prisão, mas um jardim belo, seguro. E o propósito de Deus para a santificação era para que possamos ter uma vida separada, de pureza mental, física, que aí nós experimentamos assim essa vida abundante de comunhão e de plenitude com Deus. Não segure as coisas, irmãos. A gente tem a tendência de querer ficar com um conhecido e não se lançar ao desconhecido, querendo segurar, achando que tem razão, achando que tem mais razão do que a Bíblia, achando que tem mais razão. A Bíblia ela funciona na prática, na vida diária, do dia a dia. Quando você coloca essas coisas na prática e coloca os olhos da fé nela, você vê de fato Deus agindo na vida da tua família e na tua vida. Andar em santidade inclui ter um relacionamento correto com Deus. A presença do Espírito Santo é que transforma o nosso corpo em templo. Andar em espírito se obtém a vitória. Mas como é que eu consigo? Tem tantas coisas. Andar em espírito é que se obtém a vitória contra qualquer tipo de desejo e de dificuldade que tenhamos. Cada um de nós tem uma dificuldade e uma fraqueza em uma determinada área da vida. Mas de que maneira o Espírito nos ajuda a viver com essa integridade? Livres dessa impureza. Primeiro que Ele cria em nós desejos santos. Wellington, a gente estava conversando sobre isso, não copiei o que você falou não, isso estava escrito antes. A gente conversou sobre isso. O Wellington estava dando a testemunho dele para mim. E ele estava falando justamente essa, não foi essa a conclusão que você chegou? Foi exatamente isso. Ele cria em nós desejos santos que nos levam a ansiar pela palavra de Deus, não pelos desejos contaminados da nossa própria natureza. Como nos ajuda? Também nos ensina a palavra, nos ajuda a lembrar das promessas de Deus em momentos de tentação, a nos entregarmos ao Espírito, a nos dar poder para que a gente ande em santidade e a gente não se desvie por caminhos de pensamentos mundanos e carnais. O fruto do Espírito supera as obras da carne. Uma segunda coisa que Paulo toca, um segundo assunto, que eu acho esse muito importante e gostaria que você prestasse atenção. E eu falo, meu irmão, isso aqui com todo carinho. Deus sonda o meu coração e Deus sabe o quanto eu amo essa igreja e quero o bem dela. E o que eu falo aqui é visando sempre o bem de vocês. Ai de mim, se não pregar o Evangelho e ao invés de falar o que é saudável, falar o que é agradável. Dá uma olhada nos versículos 6 a 8, o que é que ele fala aí? 6 a 8. Olha aquela parte, olha, 6 a 8, no versículo 6. Ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. O que o irmão faz com você não te dá licença para ofendê-lo. Vamos olhar de perto o que Paulo fala sobre isso. Ou seja, ninguém defraude o seu irmão. Isso aqui quer dizer que ninguém invada o direito do lar alheio. Não se intrometer no direito do outro. Não pressionar o outro para fazer o que queremos que ele faça. Queremos que nós façamos com o objetivo de tirar proveito. Paulo, ele vem falando de santidade, de castidade, e aqui ele fala de uma justiça no comércio, na relação entre irmãos. Não defraudar não significa apenas ser honesto nas nossas relações
comerciais, mas pode ser muitas coisas. Pode ser cobrar um valor injusto numa mercadoria, aproveitar da necessidade de uma outra pessoa para obter lucro injusto, como uma vez eu vi os postos de gasolina aproveitando a greve dos caminhoneiros para cobrar o triplo do valor da gasolina. Quebrar um acordo com o outro é transgredir o pacto, não cumprir a sua palavra. Aquilo que a gente combina, a palavra que a gente dá, que acertamos com as pessoas e não cumprimos. Quando não cumprimos a nossa palavra numa dívida que assumimos. E a palavra aqui significa transgredir, significa ultrapassar os limites devidos. Fraudar aqui é quando, por uma mente gananciosa, exigimos do outro mais do que é devido, mais do que é justo. Aqui, defraudar significa a tentativa de privar a outra pessoa do seu próprio direito, o direito que ela tem daquilo que é dela, os seus direitos em qualquer aspecto. A ordem aqui para não fraudar é não tirar vantagem dos outros, não privá-los do seu direito, respeitar o direito do outro sobre aquilo que ele tem. Ou tirar vantagem da inocência de alguém, ou da consciência cristã de alguém. Existem muitos que abusam da fé dos outros, ameaçam que estão pecando, ameaçam que vão para o inferno, ameaçam que são falsos crentes, para manipular, para explorar os outros. Muitas seitas fazem isso, manipulam com esse tipo de exploração. Não defraude, respeita o posicionamento do outro, não ofenda o outro. Eu acho que, irmãos, que eu tenho visto que às vezes nós temos muito a tendência de apontar para os outros. Irmãos, a palavra diabo significa acusador. Nós não estamos aqui para fazer papel de diabo acusando os outros. Acusando e acusando. A gente tem que olhar o nosso próprio travessão, para que a gente não haja como hipócrita. E então isso que a gente está falando significa andar em santidade. Uma segunda coisa que Paulo fala sobre a caminhada cristã, está no versículo 9 e 10. 9 e 10. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Irmãos, é um elogio de Paulo ao amor daquela igreja a todos os cristãos da Macedônia. Irmãos, esses irmãos aqui dos Tessalonicenses, eles se distinguiam por sua fé, por sua esperança e por seu amor, irmãos. Irmãos, amor cristão, ele é muito além do que simplesmente a gente ter um coração sempre pronto a atender a necessidade dos outros. É além disso. Esse amor cristão, esse amor, vamos dizer cristão, esse amor a gente encontra no mundo. O respeito pelos outros, às vezes a gente encontra no mundo. O respeito pelas coisas. A minha tia perdeu uma bolsa
com todo o documento dela e com R$ 500 dentro. E uma senhora achou e devolveu com tudo que tinha dentro. Um faxineiro foi no aeroporto. O faxineiro no aeroporto achou uma mala de dinheiro que o homem tinha esquecido e devolveu o dinheiro todo. Mas às vezes a gente não encontra nem isso na igreja. E tem que ir além, independente do que façam conosco, a gente tem que dar outra face. Amar porque Cristo ama, não é por causa do que Ele faz comigo. Ir além porque Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores. Éramos filhos da ira quando Ele nos amou, e amou você, e amou a mim. Ele amou aqueles que o ofendiam, aqueles que o desprezavam como Deus. Timóteo, ele relatou as boas novas do amor dos Tessalonicenses, de modo que Paulo nem estava falando para eles adquirirem o amor, estava dizendo que eles já tinham. E ele encorajava eles a ter algo que já desfrutavam. Irmãos, é impossível ter amor cristão demais. Paulo orou pedindo: Senhor, 1 Tessalonicenses 3,12, Senhor, vos faça crescer e aumentar no amor. Oração por aumento de amor, irmãos. De que maneira Deus faz crescer e aumentar nosso amor? Hein? De que maneira? Pozinho mágico? Colocando a gente em circunstâncias que nos obrigam a praticar esse amor cristão. O amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. Mas os nossos músculos do amor têm que ser exercitados, senão a circulação é prejudicada. As dificuldades que nós cristãos temos uns com os outros são oportunidades de crescermos em amor. E isso às vezes explica porque os cristãos que tiveram mais problemas, muitas vezes, para espanto do mundo, têm um amor mais profundo um pelos outros. Terceira coisa e última, está nos versículos 11 e 12, acompanhem. Versículos 11 e 12. Esforçam-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, isso tem uma ligação com tudo que a gente começou a falar. Talvez na versão de vocês pode estar, que vos porteis com dignidade e diligenciardes por viver tranquilamente, ou seja, ser diligente por viver com tranquilidade, cuidar da sua própria vida, trabalhar com a sua própria mão, conseguir seu próprio sustento, não apenas para você, mas também para ajudar. Irmãos, essa questão de ajudar, a gente tem que ajudar com aquilo que sobra. A gente tem que ajudar. Paulo fala aos Coríntios assim: eu não quero que vocês tenham falta para que eles tenham sobra. Cada um contribua naquilo que pode.
A Bíblia, por exemplo, nos orienta, a sabedoria de Salomão, a não ser fiador dos outros. Por quê? Como você pode ser fiador de uma dívida de uma outra pessoa que você não tem como pagar? Isso é uma questão de sabedoria. Cada um tem que viver com o que é seu, com o que tem, aprender a administrar o que tem. Ao invés de achar que o outro é obrigado a cuidar dos problemas seus. Diligenciar, sem buscar confusão, sem querer tirar satisfação, sem querer arrumar confusão. Uma vez um irmão disse para mim: essa igreja está quieta demais, tinha que ter uma confusãozinha para animar. Irmãos, isso pode ter sido brincadeira, mas isso não tem que ser dito nem de brincadeira. Desculpa se eu estou tendo sério demais, eu não concordo com isso. Irmãos, esse espírito é contrário do evangelho, não uma confusãozinha para... Que é isso, meu irmão? Isso é um modo completamente errado de demonstrar amor. Quer dizer, a inquietação, a intromissão, não apenas são exemplos de crueldade com os irmãos, mas escândalo para os outros, que é o que ele está falando aqui. Escândalo, irmãos. Irmãos, a gente tem que prezar pelo nome que a gente carrega. O que é vida cristã? Irmão, você tem o poder da graça na tua vida, para transformar a tua vida. Deus não coloca uma carga pesada sobre você, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas a Bíblia aqui que exorta: sejam diligentes, sejam cuidadosos, busquem, aumentem. Por quê? Porque Cristo fala: pedi, vos será dado, batei, a porta se abrirá, buscai e encontrareis, irmãos. Pois que qual o pai que o filho pede um pão e lhe dá uma pedra, ou lhe pede um peixe e dá uma serpente? Assim, se vós sois maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. É assim que a vida cristã cresce. Cuidar do que é vosso, cuidar da sua vida. Tem muita gente que gosta de ser julgador dos outros, se intrometer na vida dos outros, cuidar dos seus próprios assuntos, sem interferir na vida dos outros. E esse conselho aqui de Paulo é um lindíssimo preceito do cristianismo para promover ordem e felicidade na comunidade, na sociedade, irmãos. É isso que promove. A Bíblia diz em Provérbios que se intrometer na vida dos outros é como puxar o cão pela orelha, né? O que acontece se você puxar um cachorro pela orelha? Tomar uma mordida, né, irmão? É claro que a Bíblia, ela nos orienta a não buscarmos apenas os nossos próprios interesses. Mas quando a Bíblia diz isso, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ela diz para você não ter, no sentido de não ser egoísta. Não é no sentido de se intrometer na vida dos outros. Aí a gente termina com o versículo 12: de modo que vos porteis com dignidade para os que são de fora, e nada venhais a precisar. Irmãos, essa palavra aqui, porteis com dignidade, ela se refere a algo apropriado, a algo conveniente. Irmãos, tem uma passagem que eu sempre lembro de família. Nessa passagem, ela é uma passagem de Gideão. Deus, ele chama Gideão para cumprir uma missão de libertar Israel. Mas o que vocês lembram? O que Deus pediu para que Gideão fizesse primeiro, antes de tudo? Alguém lembra? Quiz bíblico. Você não vale não, Valente, você não vale. Ele pediu para que Gideão derrubasse o quê? Os altares idólatras do pai. A gente é criado em circunstâncias,
em um contexto familiar, onde a gente pode ter que derrubar, quando a gente começar a caminhada cristã, ter que derrubar alguns altares idólatras. A gente vem com concepções do mundo e que a gente precisa trocá-las pelas concepções do Evangelho. Mas para que a gente troque, a gente precisa crer que Ele tem razão, querido. A gente precisa crer que o que Ele disse para nós vai se cumprir. A gente precisa crer que ainda que tiver, sei lá, eu posso dar testemunho disso porque eu vivi. Ainda que a minha situação financeira chegou num ponto de explodir, digamos assim. Mas eu acreditei e continuei trabalhando. Eu não pedia para pessoas, eu pedia para Deus. Eu acreditava que eu tinha que pedir para Ele. Eu não pedi nem para minha mãe depois brigou comigo. Você passou por tudo isso sem me falar? Porque ela soube disso aqui, comigo pregando. Você nunca me falou isso. Não, eu queria passar por aquilo sozinho. Ele honrou, Ele teve misericórdia, Ele me sustentou até o fim. Irmão, Ele me tirou daquele embaraço todo que para mim era impossível. Se você acreditar, Ele vai tirar você também. Se você acreditar, Ele vai abençoar você também. Desde que você não fique querendo esperar o maná cair do céu lá na sua porta. A ênfase aqui, nesse trecho, ande decentemente aos olhos dos que são de fora, é sobre testemunho cristão. Eu acho que eu já falei aqui, já falei algumas vezes, mas é porque é uma coisa que me marcou. Às vezes eu ia trabalhar, eu não tinha dinheiro para comprar um pão para comer de manhã. Eu não tomava café. Aí uma vez eu fiz uma brincadeira com um cristão amigo meu lá do trabalho. Ele levou 2 pães. É claro que eu não estava de olho no pão dele, né, irmão? Pelo amor de Deus. Mas eu fiz uma brincadeira com ele. Opa, trouxe o meu. Ele não tem filho desse tamanho não. Quem tem filho grande é elefante. Tony, né? Que tapaço na cara. Mas o segurança que estava ali escutando, achando que era sério, foi lá na padaria e comprou um pão. E a partir desse dia, todo dia, ele ia lá ver se eu tinha tomado café. Ele não era cristão não, irmão. Achar mais amor no mundo do que na igreja é estranho. É esquisito. Não combina. Uma coisa estranha. Não combina, alguma coisa está errada. Mais amor no mundo? Como? Como se o amor de Deus é derramado no nosso coração? Mas às vezes a gente acha que esse amor é para a gente acusar os outros. É para a gente estar o tempo todo acusando os outros. Tem uma coisa que o Isabel a gente passa muito e me incomoda mais a mim do que a Isabel. A Isabel não se incomoda tanto não, mas eu me incomodo. É um termo meu, tá, irmão? Eu vou dividir meu termo com você, mas eu não digo para você falar isso não. É uma coisa bem minha mesmo. Anderson, tá? Não tem a ver com o evangelho, não tem a ver com nada. Tem a ver comigo. Eu chamo de pagar sugestão. Às vezes a pessoa vê a tua situação, ao invés de dar uma palavra de incentivo, de coisa e tal, olha, não, eu estou disponível, se você tiver coisa e tal, pô, se você precisar de alguma coisa. Ou então, muitas vezes, muitos irmãos aqui têm nos abençoado, muitas famílias, eu nem vou citar uma.
mas irmãos, que eu tenho profunda gratidão no coração pela vida deles. Oro por ele todos os dias e agradeço a Deus pela vida deles. Mas outros ficam dando sugestões. Por que vocês não fazem tal coisa assim, assim, assado? Por que vocês não falam blá, 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 blá? Por que você, como se... Irmão, você acha mesmo? Eu acho que não é hora para você pagar sugestão, vendo diante do sofrimento do outro. Nem sempre é hora para isso. Mas voltando aqui, a gente está falando de andar decentemente aos olhos de fora. A gente está concluindo. Quer dizer, a gente começou falando andar em santidade. Depois a gente falou de andar em harmonia. E agora a gente está falando de andar dignamente dos de fora. Aqui a intenção de Paulo é que os santos não ficassem criando problemas para conseguir seu sustento. Quer dizer, os crentes tessalonicenses, eles não queriam trabalhar para se sustentar. E aí o que acontecia? Eles não tinham recurso suficiente para a própria família. Eles não conseguiam pagar suas contas e davam mau testemunho por isso. Irmãos, é muito fácil a gente comprar coisa que a gente não precisa com o dinheiro que a gente não tem. E aí a gente não perde apenas o crédito, mas a gente perde o testemunho cristão. Lucas 16:11 diz assim: se pois não vos torneis fiéis na aplicação das riquezas, quem vos confiará a riqueza verdadeira? Irmãos, as igrejas e os cristãos, desculpe essa palavra, mas é a verdade. As igrejas e os cristãos que defendem a fé correta, mas não pagam suas contas, não têm qualquer fé para defender. A sua vida é a sua declaração de fé. Ela vai dizer no que você crê, porque ela tem que ser condizente com o que nós declaramos. Condizente. A caminhada cristã, como lembra Paulo nas suas cartas, é um percurso repleto de desafios, mas também, irmão, é de esperança e crescimento. É crescimento. Crescimento às vezes é sal na ferida, são lágrimas, sabe? Mas também existe esperança. A exortação de Paulo para que a gente se abstenha, seja de imoralidade, para que a gente trate os outros com justiça, com amor, não é para restringir nossa liberdade, mas para que a gente tenha uma vida significativa e plena, fundamentada numa verdadeira riqueza que vem de uma relação correta com Deus. E você experimenta mais de Deus nessa vida. Ao andarmos em santidade, amor e dignidade, a gente não apenas vivencia essa plenitude de vida que Deus planejou para nós, mas também nos tornamos testemunhas vivas do seu amor e da sua graça para quem não o conhece. E ainda, irmãos, que a gente fale sobre a necessidade da gente viver nesses princípios, e isso soe duro para nós. Às vezes a gente está precisando de uma palavra de graça, às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está com um sentimento exausto, com problemas e coisa e tal, e a gente, poxa vida, e vem uma palavra dessa dura. Ontem eu estava lendo uma palavra, e eu tinha passado por uma circunstância complicada, e aquela palavra foi muito dura para mim. E eu logo olhei para a cruz de Cristo, me escondo atrás da cruz de Cristo. Cristo é minha esperança. Mas a gente tem que entender que a graça e o poder de Deus estão disponíveis para nos ajudar a superar essas coisas, a superar os nossos limites,
a superar as nossas falhas. Às vezes nos falta um monte de coisas. Às vezes nos falta ousadia. Pedro, faltou coragem para Pedro, às vezes não falta coragem. E aí, diante dessas coisas, a gente tem a graça e o poder de Deus disponível. A mensagem central de transformação e crescimento, irmãos, é através da dependência de Deus. Isso pode ser desafiador, mas também é para te encorajar a prosseguir, a crescer, a amadurecer. Porque a maturidade cristã é para o teu e para o meu benefício. Ela nos ajuda a ter uma esperança que não se abala e uma caminhada que não se abala. A sermos experientes com uma esperança que não traz confusão. Esse é o fim, às vezes, das tribulações que nos fazem crescer. Elas produzem peso de glória. A gente não deve se sentir esmagado pelos padrões do Evangelho, porque são padrões altos, irmãos, altos. Mas a gente tem que buscar a graça diariamente em Cristo para viver eles e acreditar que a graça nos basta. E essa graça está disponível, mas também que estamos andando como filhos da luz, que não estamos negligenciando a maneira como convém andar a Deus, como convém agradar a Deus. E talvez este seja o ponto central que Paulo exorta na vida cristã. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os ajude, que o Senhor os abençoe, para que os irmãos cresçam em fé, cresçam em frutos, por louvor da glória do nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor, obrigado porque podemos sempre contar contigo. Senhor, nos ajuda pelo poder do Teu Espírito a termos ouvidos e coração prontos. Ajuda os meus irmãos em suas dificuldades. Ajuda-os, Senhor, no entendimento da sua vontade. Senhor, muitas são as suas aflições, muitas são os teus desafios, mas eu sei que eles podem contar contigo em todos esses momentos, para perdoar eles, para restaurar eles e para ajudar-nos, ó Deus, a sair de qualquer circunstância. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrar de todo o embaraço que nos envolve e de todo o pecado que nos rodeia. Abre os nossos olhos para aquilo que não te agrada e nos dá poder para poder vencer e caminhar a nossa caminhada cristã de maneira digna, de maneira harmoniosa, de maneira amorosa, a fim de que, ó Deus, Teu nome seja cada vez mais glorificado e engrandecido na atitude dos Teus filhos em seu testemunho no mundo, para que olhem para eles e vejam o Teu brilho, vejam o reflexo de Cristo, e o próprio testemunho deles pregue para o mundo que Tu és Deus, que Tu és gracioso e misericordioso. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito seja com o povo de Deus, com a primeira de Coelho Neto. E o povo diz: vão em paz até a noite, se Deus assim permitir. Quebrou a
more.